Eles foram deixados aos 8 anos. Agora os pais ressurgem chorando por perdão. Rafael e Mariana Santos seguravam suas pequenas malas de couro desgastado enquanto observavam o Fusca azul de seus pais desaparecer na curva da estrada empoeirada. O menino de cabelos castanhos tentava ser forte, mas suas mãos tremiam ao apertar a alça da bagagem, enquanto sua irmã de vestidinho florido chorava baixinho ao seu lado. Foi quando Dona Benedita, a vizinha de 67 anos que voltava do mercado com sua sacola de feira, os encontrou parados ali, perdidos como 2 passarinhos caídos do ninho. "Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aqui sozinhos?" perguntou a senhora, largando suas compras no chão. "A mamãe e o papai disseram que iam voltar logo", murmurou Rafael tentando soar convincente. "Mas já está escurecendo, meus anjinhos. Cadê eles?" Mariana estendeu um papel amassado para Dona Benedita. Era um bilhete escrito à mão com letra tremida. "Não conseguimos mais cuidar deles. Por favor, encontrem um lugar bom para nossos filhos. Nós não temos escolha." A senhora sentiu o coração apertar. Naquele final de tarde de março, na pequena cidade de Itapira, no interior de São Paulo, 2 crianças acabavam de descobrir o que significava abandono. "Venham comigo", disse Dona Benedita, pegando as 2 malas pequenas. "Vocês vão jantar em casa hoje." Rafael segurou a mão da irmã com força. Ele havia prometido a si mesmo que nunca deixaria nada de ruim acontecer com Mariana. Aos 8 anos, já se sentia responsável por protegê-la. A casa de Dona Benedita cheirava a café e bolo de fubá. Ela preparou um prato de comida para cada um e ficou observando como comiam devagar, ainda em choque. "Seus pais falaram alguma coisa antes de sair?" perguntou gentilmente. "O papai estava chorando no carro", lembrou Mariana. "E a mamãe disse que a gente ia ficar com uma tia." "Que tia? Vocês têm família aqui?" Rafael balançou a cabeça. Eles nunca tinham ouvido falar de nenhuma tia em Itapira. Dona Benedita passou a noite em claro, tentando entender a situação. No dia seguinte, foi à escola onde as crianças estudavam conversar com a diretora, professora Helena. "É uma situação muito difícil", disse Helena, ajeitando os óculos. "Não posso deixar que fiquem na rua, mas também não sei bem qual é o procedimento legal." "Eu posso cuidar deles por uns dias", ofereceu Dona Benedita. "Até conseguirmos localizar essa tal tia ou decidir o que fazer." As semanas se transformaram em meses. Rafael e Mariana se adaptaram à rotina na casa de Dona Benedita, mas carregavam uma tristeza profunda nos olhos. Na escola, começaram a ouvir comentários maldosos dos colegas. "Olha só os abandonados", sussurrava Júnior, um menino da mesma turma. "Nem os próprios pais aguentaram vocês." Rafael cerrava os punhos, sentindo a raiva subir pelo peito, quando viu Mariana chorando no recreio depois de ouvir uma piada cruel sobre crianças que ninguém quer. Ele não conseguiu se conter. "Você não fala assim da minha irmã", gritou empurrando Júnior. A briga rendeu uma visita à diretoria, mas professora Helena entendeu a situação. Ela tinha 45 anos, nunca havia se casado nem teve filhos, e desde o primeiro dia se sensibilizou com a história dos irmãos. "Rafael, eu entendo sua raiva", disse ela, enquanto limpava um corte no rosto do menino. "Mas brigar não vai resolver nada. Eles ficam zoando a Mariana. Eu não vou deixar. E você está certo em proteger sua irmã. Mas vamos encontrar outras formas, está bem?" Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A partir daquela conversa, professora Helena passou a dar uma atenção especial aos irmãos. Ela organizou atividades extras na escola para que eles se sentissem incluídos e conversou com os outros professores sobre a importância de protegê-los de comentários maldosos. Em casa, Dona Benedita fazia o possível para criar um ambiente amoroso. Ela ensinava Mariana a fazer biscoitos de polvilho e mostrava a Rafael como cuidar da pequena horta no quintal, mas as crianças não conseguiam esquecer completamente o abandono. Todas as noites, antes de dormir, Rafael escrevia cartas para os pais. Cartas que nunca enviava porque não sabia para onde. Ele escrevia sobre a escola,
sobre Dona Benedita, sobre como estava cuidando bem da Mariana. Sempre terminava perguntando quando eles voltariam. Mariana, por sua vez, guardava na gaveta uma foto amassada da família. Às vezes, Rafael a encontrava olhando para a imagem e sussurrando "Mamãe e papai", antes de começar a chorar. "Por que eles foram embora?", perguntava ela todas as semanas. "Eu não sei, Mari, mas vai ficar tudo bem. Eu vou sempre cuidar de você", respondia Rafael abraçando a irmã. Depois de 6 meses, Dona Benedita começou a ter problemas de saúde. A pressão alta e as dores nas costas pioraram e ela precisou de ajuda para as tarefas mais pesadas da casa. Rafael e Mariana, mesmo pequenos, passaram a ajudar com tudo o que conseguiam. Ele carregava as sacolas do mercado e ela ajudava na cozinha fazendo sanduíches simples e organizando a casa. "Vocês são uns anjinhos", dizia Dona Benedita, vendo como se esforçavam para ajudar. "Seus pais não sabem o tesouro que perderam." Uma tarde, enquanto Dona Benedita descansava, apareceu na porta uma mulher de uniforme azul marinho com uma pasta na mão. "Boa tarde. Sou Carla, assistente social. Recebi uma denúncia de que há 2 crianças em situação irregular aqui." Rafael sentiu o mundo desabar. Ele correu para dentro de casa e avisou Mariana em sussurros urgentes. "A gente tem que fugir, eles vão nos separar." "Mas para onde? Eu sei onde, vem." Os 2 saíram pela janela do quarto e correram pelas ruas de Itapira até chegar à casa da professora Helena. Bateram na porta com desespero. "Rafael? Mariana? O que aconteceu?" "A assistente social quer nos levar", disse Rafael ofegante. "Por favor, não deixa eles nos separarem." Helena olhou para as 2 crianças assustadas na sua porta e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos. "Entrem. Vamos conversar." Naquela noite, enquanto os irmãos dormiam no sofá da sala, Helena ficou acordada pesquisando sobre adoção e guarda temporária. Ela nunca havia pensado em ser mãe, mas algo naquelas crianças tocou seu coração de uma forma que não conseguia explicar. No dia seguinte, ela foi à casa de Dona Benedita conversar com a assistente social. "Eu gostaria de solicitar a guarda temporária das crianças", disse Helena. "A senhora é parente deles?" "Não, mas sou professora e conheço bem a situação. Posso oferecer um lar estável." Carla explicou que o processo seria longo e complicado. Seria preciso comprovar renda, fazer avaliações psicológicas, visitas domiciliares e muita papelada. "Enquanto isso, as crianças precisam ficar no abrigo municipal", informou. "De jeito nenhum", disse Dona Benedita, levantando da cadeira com dificuldade. "Essas crianças não vão para abrigo nenhum. Se a Helena quer cuidar delas, eu apoio. Infelizmente não é assim que funciona, senhora." Helena olhou para Rafael e Mariana, que ouviam tudo atrás da porta, e tomou outra decisão corajosa. "Então vamos acelerar esse processo. Eu vou contratar um advogado." Os meses seguintes foram tensos. Helena precisou passar por uma série de avaliações e entrevistas. Rafael e Mariana ficaram no abrigo municipal por 3 semanas que pareceram uma eternidade. O abrigo não era um lugar ruim, mas as crianças se sentiam mais abandonadas do que nunca. À noite, Rafael abraçava Mariana enquanto ela chorava baixinho, prometendo que logo estariam de volta com Helena. "Você acha que a professora Helena vai desistir da gente também?", perguntava Mariana. "Não vai. Ela é diferente." Quando finalmente conseguiram a guarda temporária, Helena buscou os irmãos no abrigo com um sorriso enorme no rosto. "Vamos para casa", disse ela abraçando os 2. A casa de Helena era pequena, mas aconchegante. Ela transformou o escritório em quarto para os irmãos, com 2 camas e um guarda-roupa pintado de azul. "Este é o quarto de vocês", disse abrindo a porta. Mariana correu até a janela e viu que dava para um quintal com uma jabuticabeira carregada. "Posso subir na árvore?" "Claro que pode. Mas só com o Rafael junto, está bem?" Nos primeiros meses, as crianças testaram Helena de todas as formas possíveis. Rafael às vezes desobedecia propositalmente, esperando que ela desistisse. Mariana fazia birras e chorava por qualquer motivo, mas Helena permaneceu firme e paciente. Ela estabeleceu rotinas, limites claros e muito carinho. Aos poucos,
Os irmãos começaram a confiar que não seriam abandonados novamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Rafael descobriu que gostava de ler e Helena o incentivou, emprestando livros da escola. Mariana mostrou talento para desenho e música, passando horas cantarolando e criando pequenas melodias. Durante este período, Helena tentou localizar os pais das crianças, mas não obteve sucesso. Eles pareciam ter desaparecido completamente. A casa onde moravam estava vazia, e os vizinhos disseram que eles saíram de madrugada levando apenas o essencial. O seu Antônio disse que eles tinham muitas dívidas, contou Dona Benedita para Helena. Parece que deviam para o banco, para o armazém, para todo mundo. Mas isso não justifica abandonar as crianças, respondeu Helena indignada. Claro que não, mas às vezes as pessoas fazem coisas terríveis quando estão desesperadas. Os anos passaram. Rafael e Mariana cresceram na casa de Helena, que oficialmente conseguiu a adoção quando eles tinham 12 anos. Ela se tornou mãe no papel e no coração. Rafael se transformou em um adolescente responsável e protetor. Ele ajudava Helena com as contas da casa, fazia pequenos trabalhos de fim de semana para ter seu próprio dinheiro e nunca deixou de cuidar de Mariana. Mariana desenvolveu ainda mais seu talento musical. Helena matriculou-a em aulas de piano na igreja e a menina se destacou rapidamente. Sua voz doce e afinada chamava a atenção em todos os eventos da escola e da comunidade. Você tem um dom especial, dizia Helena ouvindo Mariana ensaiar. Um dia você pode ser uma grande musicista. De verdade? De verdade. Quando Rafael completou 16 anos, começou a trabalhar numa loja de materiais de construção depois da escola. Ele queria ajudar Helena com as despesas e também juntar dinheiro para o futuro. Você não precisa trabalhar, dizia Helena. Eu consigo sustentar vocês. Eu sei, mãe. Rafael havia começado a chamá-la de mãe aos 14 anos. Mas eu quero ajudar e quero ter meu próprio dinheiro também. Mariana, aos 14 anos, participou de um concurso regional de talentos e ficou em terceiro lugar. A apresentação dela foi tão emocionante que várias pessoas da plateia choraram. Aquela menina tem futuro, comentou o diretor da Escola de Música de Campinas, que estava na plateia. Se ela se dedicar, pode conseguir uma bolsa no conservatório. Helena ficou orgulhosa, mas também preocupada. O conservatório ficava longe e significaria que Mariana teria que morar em outra cidade. Eu não quero deixar vocês, disse Mariana quando soube da possibilidade. E nós não queremos que você vá embora, admitiu Rafael. Mas a mãe Helena está certa. Você tem que seguir seu sonho. Durante o último ano do ensino médio de Rafael, Helena começou a ter problemas cardíacos. No início, eram apenas cansaços e palpitações, mas aos poucos foi piorando. É só estresse, dizia ela, não querendo preocupar os filhos adotivos. Mas numa manhã de julho, enquanto preparava o café da manhã, Helena desmaiou na cozinha. Rafael a encontrou e imediatamente chamou uma ambulância. No hospital, o médico foi direto ao ponto. Senhora Helena tem um problema sério no coração. Vai precisar de uma cirurgia de ponte de safena o quanto antes. Quanto custa? Perguntou Rafael, já com 18 anos recém-completados. É pelo SUS, mas a fila de espera é longa. Se fosse particular, sairia cerca de 50 mil reais. Rafael sentiu o mundo desabar. Mesmo trabalhando há 2 anos, não tinha nem de longe esse dinheiro guardado. Quanto tempo ela tem? Perguntou Mariana, segurando as lágrimas. Se fizer a cirurgia em até 3 meses, as chances são muito boas. Se demorar mais que isso, bem, fica mais complicado. Naquela noite, no hospital, Helena conversou com os dois. Vocês já são adultos. Se alguma coisa acontecer comigo, vocês vão ficar bem. Não fala assim, disse Rafael. Você vai ficar boa. E vai ver eu me formar no conservatório, completou Mariana. Eu espero que sim, meus amores. Mas quero que vocês saibam que estes anos com vocês foram os melhores da minha vida. Vocês me deram o presente de ser mãe. No dia seguinte, Rafael tomou uma decisão.
Ele iria organizar uma campanha na comunidade para arrecadar o dinheiro da cirurgia de Helena. Vamos fazer uma festa beneficente, sugeriu Mariana. Eu posso cantar, a gente pede doações. E eu vou falar com todo mundo que conheço, disse Rafael. A comunidade de Itapira se mobilizou de uma forma impressionante. A história de Helena e dos irmãos que ela adotou tocou o coração de muitas pessoas. Dona Benedita, agora com 77 anos e mais frágil, foi uma das primeiras a colaborar. Essa mulher salvou vocês. Agora é nossa vez de salvá-la, disse ela entregando suas economias. O padre da igreja cedeu o salão paroquial para a festa beneficente. Comerciantes locais doaram comida e bebida. A banda da escola se ofereceu para tocar. Na noite do evento, o salão estava lotado. Mariana cantou com uma emoção que deixou todos arrepiados. Rafael fez um discurso agradecendo e contando a história de como Helena mudou suas vidas. Minha mãe nos ensinou que família não é só sangue, disse ele, voz embargada. É amor, cuidado, presença. Ela nos deu tudo isso quando mais precisávamos. No final da noite, tinham arrecadado 28 mil reais. Era muito, mas ainda faltava quase metade do valor necessário. Vamos continuar tentando, disse Rafael, não desistindo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Foi quando aconteceu algo completamente inesperado. Na segunda-feira seguinte à festa, apareceu na porta de casa um casal bem vestido, de cerca de 45 anos. O homem usava terno social e a mulher um vestido elegante. Rafael atendeu a porta, não reconhecendo os visitantes. Com licença, você é o Rafael Santos? Perguntou o homem. Sou. Posso ajudar? Nós gostaríamos de conversar com você e sua irmã. Havia algo familiar na voz do homem, mas Rafael não conseguia identificar o quê. Sobre o quê? Sobre sua mãe adotiva. Soubemos da situação dela. A mulher ao lado estava visivelmente nervosa, brincando com as mãos. Nós queremos pagar a cirurgia toda, disse ela, com voz trêmula. Rafael ficou paralisado. Eram completos estranhos oferecendo ajuda financeira significativa. Por quê? Vocês nem nos conhecem. O casal trocou olhares carregados de tensão. Na verdade, nós conhecemos vocês sim, disse o homem. Há muito tempo. Mariana apareceu na porta ouvindo a conversa. Quem são vocês? Perguntou ela. A mulher começou a chorar silenciosamente. Meus filhos, somos nós, somos seus pais. O silêncio que se seguiu parecia durar uma eternidade. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mariana agarrou o braço do irmão procurando apoio. Isso é mentira, disse Rafael, encontrando a voz. Não é mentira, disse o homem, tirando uma foto velha do bolso. Era a mesma foto que Mariana guardava há anos. Eu sou seu pai, Antônio, e esta é sua mãe, Carmen. Rafael olhou para os dois com uma mistura de raiva, confusão e dor que não sabia nem como expressar. Vocês têm a coragem de aparecer aqui depois de 10 anos? Rafael, por favor, deixa a gente explicar. Explicar o quê? A voz dele estava ficando mais alta. Como vocês abandonaram 2 filhos de 8 anos numa estrada? Carmen continuava chorando, não conseguindo falar. Nós erramos, disse Antônio. Erramos muito, mas tínhamos motivos. Que motivos justificam isso? Gritou Mariana, surpreendendo a todos. Era raro vê-la alterar a voz. Nós estávamos desesperados. Seu pai estava muito doente. E nós não tínhamos mais condições. Vocês não tinham condições, então largaram a gente para morrer? Rafael estava tremendo de raiva. Não foi assim. Foi sim, vocês sumiram, nunca mais deram notícia, nem uma carta, nem um telefonema. Helena, que estava descansando no quarto, ouviu a discussão e apareceu na sala. O que está acontecendo aqui? Helena, eram nossos pais biológicos, disse Rafael, ainda sem acreditar. Helena olhou para o casal com uma expressão que misturava choque e indignação. Vocês são Antônio e Carmen Santos? Somos, respondeu Antônio. Depois de 10 anos vocês aparecem aqui?
Sabem o trauma que causaram nessas crianças? Nós sabemos, disse Carmen, finalmente conseguindo falar. E nunca nos perdoamos por isso. Nós queremos pagar sua cirurgia, ofereceu Antônio, e explicar tudo o que aconteceu. Não queremos o dinheiro de vocês, disse Rafael. Rafael, calma, disse Helena, vendo que a situação estava ficando muito tensa. Vamos todos sentar e conversar com civilidade. Eu não tenho nada para conversar com eles, disse Mariana saindo da sala. Rafael a seguiu, deixando Helena sozinha com Antônio e Carmen. Ela tem motivos para estar com raiva, disse Helena. Vocês destroçaram o coração dessas crianças. Nós sabemos, disse Carmen. Mas a situação era impossível. O Antônio tinha sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Os médicos disseram que ele ia falecer em poucos meses. Helena sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que era aquela doença. E vocês acharam que a solução era abandonar os filhos? Nós achamos que eles iam sofrer menos longe da gente, disse Antônio. E nós não tínhamos dinheiro nem para comida, quanto mais para tratamento. Vocês poderiam ter procurado ajuda. Tentamos, mas naquela época não tinha os programas sociais que tem hoje. E nossa família nos rejeitou quando soube da doença. Helena ficou em silêncio, processando a informação. Como vocês estão aqui hoje? O senhor não deveria ter... Os médicos erraram no diagnóstico, disse Carmen. Depois de 2 anos de tratamento experimental em São Paulo, descobriram que era outra coisa. Uma coisa tratável. Em São Paulo? Eu trabalhei como diarista em 3 casas para pagar o tratamento, continuou Carmen. Dormia 3 horas por noite, mas conseguimos. E onde conseguiram dinheiro para vir aqui oferecendo pagar uma cirurgia cara? Antônio e Carmen se entreolharam novamente. Nós ganhamos na loteria, disse ele. Há 3 anos. Helena ficou boquiaberta. Ganharam na loteria e não procuraram os filhos? Tentamos, disse Carmen. Mas tínhamos medo. A gente acompanhou a vida deles de longe todos esses anos. Como assim acompanharam? Nós nunca fomos embora de Itapira de verdade, admitiu Antônio. Moramos em Mogi Mirim, cidade vizinha. Sempre soubemos como eles estavam. Helena sentiu uma revolta crescer dentro dela. Vocês sabiam que eles estavam bem e nunca apareceram? Tínhamos medo que eles nos odiassem e eles pareciam felizes com a senhora. Claro que pareciam, porque eu dei para eles o que vocês negaram: segurança, amor, presença. No quarto, Rafael consolava Mariana, que chorava compulsivamente. Por que eles apareceram agora? Perguntava ela entre soluços. Não sei, Mari, mas não vamos deixar eles mexerem com nossa cabeça. Eu não quero falar com eles. Você não precisa. Mas, no fundo, Rafael estava curioso. Durante todos aqueles anos, ele havia criado 1000 teorias sobre por que os pais os abandonaram. Parte dele queria ouvir a versão deles. Helena voltou ao quarto deles 1 hora depois. Eles foram embora, disse ela, mas deixaram um envelope. O que tem no envelope? Perguntou Rafael. Dinheiro, o suficiente para minha cirurgia e ainda sobra. Joga fora, disse Mariana. E deixaram também isso. Helena mostrou uma pasta cheia de papéis. Rafael pegou a pasta e começou a folhear. Eram recortes de jornal, fotos, certificados. Todas as conquistas dele e de Mariana ao longo dos anos estavam ali. Rafael Santos ganha prêmio de melhor aluno. Leu ele em voz alta. Mariana Santos se destaca em concurso musical. Eles estavam acompanhando mesmo, sussurrou Mariana. Havia também fotos deles tiradas de longe, na formatura do ensino fundamental, em apresentações na escola, caminhando pela rua. Isso é meio assustador, disse Rafael. Mostra que eles nunca pararam de se importar, observou Helena. Se eles se importavam, por que não apareceram antes? Perguntou Mariana. Era uma pergunta que não tinha resposta fácil. Nos dias seguintes, a notícia de que os pais de Rafael e Mariana haviam aparecido se espalhou pela cidade. As opiniões estavam divididas. Dona Benedita, quando soube, ficou indignada. Agora que viram que os meninos se deram bem na vida, apareceram? Que conveniente.
O padre da igreja tinha uma visão diferente. Talvez eles estivessem genuinamente arrependidos. O perdão é um caminho de cura para quem perdoa também. Helena decidiu fazer a cirurgia usando o dinheiro que Antônio e Carmen deixaram, mas não sem antes ter uma conversa séria com os dois. Se vocês querem mesmo fazer parte da vida dos meus filhos novamente, tem que ser do jeito certo, disse ela, encontrando-se com eles num café da cidade. Nós queremos, sim, disse Carmen, mas sabemos que vai ser difícil. Vocês vão ter que provar que mudaram e respeitar os limites que eles estabelecerem. Nós entendemos. E outra coisa, eu sou a mãe deles. Isso não vai mudar nunca. Nós não queremos tomar seu lugar, disse Antônio. Nós só queremos uma chance de conhecer quem eles se tornaram. Helena estudou os dois cuidadosamente. Havia arrependimento genuíno nos olhos deles, mas também muito medo e insegurança. Vocês vão fazer terapia. Todos nós vamos fazer terapia familiar. Se for preciso, concordou Carmen. A cirurgia de Helena foi um sucesso. Durante os 3 dias que ela passou internada, Rafael e Mariana ficaram na casa de Dona Benedita. O que vocês vão fazer sobre seus pais? Perguntou a senhora, sempre direta. Não sei, admitiu Rafael. Parte de mim tem curiosidade de saber a história toda, mas outra parte quer que eles desapareçam de novo. E você, Mariana? Eu tenho raiva, disse ela. Muita raiva. Mas também tenho pena. Pena. Eles perderam 10 anos da nossa vida. Perderam ver a gente crescer, aprender coisas, se formar. Isso deve doer neles também. Dona Benedita sorriu. Você sempre foi uma menina sábia. Quando Helena voltou do hospital, a família reunida tomou uma decisão. Eles aceitariam fazer algumas sessões de terapia familiar com Antônio e Carmen, mas com regras claras. Primeiro, nós não vamos mudar de casa nem alterar nossa rotina, disse Rafael. Helena é nossa mãe, e isso não muda. Segundo, se em qualquer momento a gente quiser parar, para, disse Mariana. Terceiro, vocês vão ser honestos sobre tudo. Nada de meias-verdades, completou Helena. O terapeuta escolhido foi o Dr. Carlos, um psicólogo de Campinas, especializado em reconstituição familiar. Este é um caso complexo, disse ele na primeira sessão. Vamos com calma e respeitando o tempo de cada um. As primeiras sessões foram tensas. Antônio e Carmen contaram toda a história. A doença, o desespero financeiro, a decisão desesperada de deixar os filhos na esperança de que alguém bom os encontrasse. Vocês apostaram a vida de 2 crianças no acaso? Perguntou Rafael, incrédulo. A gente sabia da Dona Benedita, admitiu Carmen. Sabíamos que ela passava naquela estrada todo dia voltando da feira. Vocês nos usaram como isca para manipular uma velhinha bondosa? Não foi assim. Foi sim. Vocês sabiam que ela não ia conseguir deixar 2 crianças na rua? Dr. Carlos interveio. Rafael, sua raiva é compreensível. Antônio e Carmen, vocês conseguem entender por que ele se sente manipulado? Sim, disse Antônio. E a gente entende se eles nunca conseguirem nos perdoar. As sessões continuaram por meses. Lentamente, algumas verdades emergiram. Antônio havia sido abandonado pelos próprios pais quando criança e crescido em abrigos. Quando viu que poderia deixar Rafael e Mariana na mesma situação, entrou em pânico e tomou uma decisão desesperada. Eu achei que era melhor eles terem uma chance com uma família nova do que ver o pai definhar, disse ele, chorando pela primeira vez nas sessões. Carmen revelou que também vinha de uma família disfuncional e não sabia como ser mãe direito. Quando vocês nasceram, eu era muito nova e assustada. E depois, com a doença do seu pai, eu simplesmente entrei em colapso. Mariana, que havia permanecido em silêncio por muitas sessões, finalmente falou. Vocês tiraram da gente o direito de escolher. A gente podia ter escolhido ficar com vocês, mesmo com todas as dificuldades. Vocês eram crianças de 8 anos, disse Carmen. Como iam escolher uma coisa dessas? Porque éramos uma família, gritou Mariana. Famílias passam por dificuldades juntas. Foi um momento revelador para todos. Dr. Carlos ajudou a família a entender que o abandono, mesmo com boas intenções,
havia quebrado a confiança básica que crianças precisam ter nos adultos. Paralelamente às sessões, Antônio e Carmen começaram a participar gradualmente da vida de Rafael e Mariana. Primeiro foram almoços aos domingos na casa de Helena, depois idas ao cinema ou parque. Rafael mantinha uma distância respeitosa, mas observava tudo. Mariana era mais hostil, fazendo questão de mostrar que Helena era sua mãe verdadeira. A mãe Helena me ensinou a tocar piano, dizia ela, enfatizando o mãe Helena. Ela é uma mulher muito especial, concordava Carmen, sem tentar competir. Um dia, durante um almoço, Antônio contou sobre a fundação que eles haviam criado com parte do dinheiro da loteria. É uma organização que ajuda famílias em crise a não chegarem ao ponto de abandono, explicou ele. Como assim? Perguntou Rafael, interessado apesar de si mesmo. A gente oferece apoio psicológico, financeiro temporário, orientação jurídica, tudo que a gente não teve na época. Quantas famílias vocês já ajudaram? Perguntou Helena. 43 até agora, respondeu Carmen. E nenhuma precisou se separar dos filhos. Rafael ficou pensativo. Era uma forma de reparação interessante. Vocês fazem isso por culpa ou porque realmente se importam com essas famílias? As duas coisas, admitiu Antônio. Começou por culpa, mas agora a gente vê quanto bem pode fazer. Mariana, que até então se mantinha fechada, fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Posso conhecer a fundação? Na semana seguinte, Rafael e Mariana visitaram o espaço da Fundação Esperança, como era chamada. Era um local simples, mas bem organizado, com salas para atendimento psicológico, orientação jurídica e um pequeno banco de alimentos. Quantas pessoas trabalham aqui? Perguntou Rafael. 12 funcionários e uns 20 voluntários, respondeu Carmen. Eles conheceram algumas famílias que estavam sendo atendidas. Uma mãe solteira com 3 filhos que havia perdido o emprego. Um casal jovem com um bebê prematuro que estava acumulando dívidas médicas. Um pai viúvo que não sabia como cuidar sozinho da filha adolescente. É muita gente precisando de ajuda, observou Mariana. É. E o que mais dói é que a maioria dos problemas podia ser evitado com apoio no momento certo, disse Carmen. Durante a visita, uma mulher de cerca de 35 anos se aproximou de Antônio. Seu Antônio, muito obrigada. Se não fosse vocês, eu tinha perdido meus filhos para o conselho tutelar. Fico feliz que deu tudo certo, Lucia. Depois que a mulher se afastou, Antônio explicou. O marido dela foi embora e deixou ela com 4 filhos pequenos. Ela não conseguia pagar aluguel e estava morando no carro. Ajudamos ela a conseguir uma casa e um emprego. Rafael se sentiu confuso. Era difícil conciliar a imagem dos pais que os abandonaram com essas pessoas que dedicavam a vida a evitar que outras famílias passassem pela mesma situação. No caminho de volta para casa, os irmãos conversaram. — O que você achou? — perguntou Rafael. — Acho que eles mudaram, disse Mariana. Mas isso não apaga o que fizeram com a gente. Não apaga mesmo. Mas talvez a gente possa tentar conhecer quem eles são hoje. Rafael concordou. Era exatamente o que ele estava pensando. Nas sessões seguintes de terapia, o clima ficou menos tenso. Doutor, Carlos começou a trabalhar a possibilidade de reconstrução dos vínculos. Vocês não precisam voltar a ser a família que eram antes, explicou ele. Podem construir uma relação nova, baseada em quem vocês são hoje. Como seria isso? Perguntou Helena, que agora participava mais ativamente das conversas. Bem, Rafael e Mariana têm uma mãe, que é a Helena. Antônio e Carmen podem ser algo como pais adicionais, pessoas importantes na vida deles, mas sem tentar ocupar um lugar que já está preenchido. Eu gostaria disso, disse Carmen timidamente, se eles permitirem. E vocês? Dr. Carlos perguntou aos irmãos. Rafael pensou por um longo momento. Eu quero conhecer vocês melhor, mas devagar, e respeitando que a família que eu conheço é esta aqui, disse, olhando para Helena e Mariana. Eu também, concordou Mariana, mas quero que fique claro que a gente ainda está magoado. Isso vai demorar para passar. Nós entendemos, disse Antônio.
e vamos respeitar o tempo de vocês. Ao longo dos meses seguintes, uma rotina nova se estabeleceu. Rafael e Mariana visitavam a fundação uma vez por semana, às vezes ajudando com trabalho voluntário. Antônio e Carmen participavam de alguns eventos da família, mas sempre como convidados, nunca tentando assumir autoridade. Helena se recuperou completamente da cirurgia e voltou a trabalhar. Ela observava a reaproximação gradual com sentimentos mistos. Às vezes, eu tenho medo de que eles queiram levar vocês embora, confessou ela um dia. Isso nunca vai acontecer, disse Rafael. Você é nossa mãe. Isso nunca vai mudar. Mas é bom para a gente conhecer nossa história completa, acrescentou Mariana. Um ano depois da reaparição de Antônio e Carmen, a família enfrentou um novo desafio. Mariana foi aceita no Conservatório de Música em São Paulo com uma bolsa integral. É uma oportunidade única, disse Helena, embora estivesse triste com a partida. Eu não quero ir embora agora que vocês estão de volta, disse Mariana para os pais biológicos. Você tem que ir, disse Carmen. É seu sonho, e nós vamos apoiar. Vamos estar aqui quando você voltar, acrescentou Antônio. E vamos visitá-la sempre que puder, prometeu Helena. Rafael também havia tomado uma decisão importante. Ele iria prestar vestibular para psicologia. Quero trabalhar com famílias em crise, explicou ele. Vi na fundação como isso é importante. Você pode fazer estágio lá conosco, ofereceu Carmen. Pode ser, vamos ver. No dia da partida de Mariana para São Paulo, toda a família foi levá-la. Helena, Rafael, Antônio, Carmen e até Dona Benedita, agora com 81 anos, mas ainda firme. Cuidem bem da minha menina, disse Dona Benedita abraçando Mariana. Nós vamos, prometeu Helena. E qualquer coisa, você liga que a gente vai buscar, disse Rafael. Pode contar conosco também, acrescentou Antônio. Mariana olhou para todas aquelas pessoas que a amavam e se sentiu a garota mais sortuda do mundo. Sim, ela havia sido abandonada aos 8 anos, mas havia sido encontrada por pessoas extraordinárias que a ensinaram que família é muito mais que sangue. 2 anos se passaram. Mariana estava se destacando no conservatório e já participava de apresentações profissionais. Rafael cursava o 3º ano de psicologia e realmente fazia estágio na Fundação Esperança. Helena se casou com Joaquim, o dono da papelaria da cidade, um homem gentil de 52 anos que a amava e respeitava profundamente a família que ela havia construído. Antônio e Carmen continuavam seu trabalho na fundação, que agora atendia mais de 100 famílias por mês. Eles haviam se tornado figuras respeitadas na região pelos serviços sociais que prestavam. A relação entre eles e os filhos havia evoluído para algo único. Não eram mais os pais que abandonaram, nem os estranhos que apareceram pedindo perdão. Eram pessoas importantes na vida de Rafael e Mariana, que traziam consigo uma história dolorosa, mas também um futuro de possibilidades. Numa tarde de dezembro, todos se reuniram na casa de Helena para comemorar a formatura antecipada de Mariana no conservatório. Ela havia conseguido se formar um ano antes por mérito acadêmico. Quero fazer um brinde, disse Rafael, levantando o copo de guaraná. Um brinde a quê? Perguntou Helena. A nossa família maluca e complicada, disse ele sorrindo. As pessoas que nos abandonaram e depois voltaram arrependidas. A mulher que nos adotou e nos amou sem pedir nada em troca. A velhinha que nos salvou numa estrada empoeirada. E as segundas chances que a vida às vezes nos dá. As segundas chances, repetiu Mariana batendo o copo no dele. As segundas chances, disseram todos em coro. Dona Benedita, sentada na poltrona que Helena havia comprado especialmente para ela, sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Quem diria que aqueles 2 anjinhos perdidos na estrada iam virar essa família linda, murmurou ela. Antônio e Carmen se entreolharam. Eles sabiam que nunca seriam perdoados completamente pelo que fizeram. Sabiam que Rafael e Mariana carregariam para sempre as marcas do abandono. Mas também sabiam que, às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que se reconstroem depois de quebradas. Obrigado, disse Antônio, olhando para Helena. Obrigado por ter dado a eles o que nós não conseguimos.
Obrigado por tê-los ensinado a perdoar, disse Carmen. Helena sorriu. Eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei. Eles me deram a chance de ser mãe. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rafael e Mariana ajudaram Helena a lavar a louça. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Mariana. De ter aceito vocês na minha vida? Helena riu. Jamais. Foi a melhor decisão que já tomei. E vocês? Perguntou ela. Se arrependem de ter dado uma segunda chance para seus pais? Rafael pensou por um momento. Não me arrependo, mas também não esqueço. Acho que é possível as duas coisas ao mesmo tempo. Concordo, disse Mariana. A gente aprendeu que perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar a mágoa controlar nossa vida. Helena abraçou os dois filhos do coração. Vocês cresceram tanto. A gente teve uma boa professora, disse Rafael. Lá fora, na cidade pequena de Itapira, a vida seguia seu curso. Famílias se formavam, se desfaziam, se reconstruíam. Crianças cresciam, adultos envelheciam. Histórias se repetiam com pequenas variações. Mas na casa simples da Rua das Flores, uma família diferente havia encontrado seu lugar no mundo. Uma família feita de escolhas, perdão, segundas chances e muito amor. E se alguém perguntasse a Rafael e Mariana se eles se consideravam uma família feliz, eles diriam que sim. Não uma família perfeita, mas uma família real. Uma família que aprendeu que, às vezes, é preciso ser abandonado para descobrir onde está verdadeiramente o lar. Fim da história. Agora me conta o que você achou desta história emocionante. Você acredita que Rafael e Mariana tomaram a decisão certa ao dar uma segunda chance aos pais? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. E se você se emocionou com esta história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão tocar seu coração.